Ele aceitou o desafio de ser missionário na Mongólia, país da Ásia entre a Rússia e a China, que se apresenta como um importante desafio evangelístico para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Para falar sobre este trabalho de evangelização e sobre o atual contexto da Igreja nesse país histórico, eu vou conversar agora com o pastor baiano Yuri Gramacho. Acompanhe. Pastor Yuri, seja bem-vindo à SNTV. Nós estamos vendo que o senhor já está devidamente adaptado à cultura mongol, não é? Pela vestimenta. Como é que está sendo essa adaptação, pastor? Obrigado pelo convite, Heron. Alegria estar aqui participando do programa. De fato, este primeiro ano foi um ano de adaptação ali na Mongólia. Nós procuramos aprender bastante, absorver coisas bem próprias daquela cultura e parte desses aspectos culturais tem que ver com a indumentária, né? Estou aqui com uma típica roupa mongol chamada de del. Esse chapéu, que chama-se de malgé, é muito comum você ver pessoas com essas roupas. Estamos nessa fase de aprendizado, de compreender melhor aquele povo, de procurar enxergar o mundo como eles enxergam, e assim poderemos, de fato, construir pontes de comunicação, pontes de esperança para compartilhar o evangelho com aquele povo. Pastor Yuri, para a maioria dos ocidentais, falar da Mongólia, o que se tem de conhecimento é acerca do seu líder, né, seu líder histórico, Gengis Khan, e viagens que pessoas, de repente, fizeram a essa região da Ásia, viagens históricas também, como as viagens de Marco Polo, por exemplo. O que é que a gente pode aprender mais sobre este país? O que a Mongólia tem para nos ensinar, pastor? Primeiro que Gengis Khan, para o mongol, não é tanto uma figura militar, como nós vemos aqui no Ocidente, como um líder sanguinário. Eles veem Gengis Khan quase como uma figura messiânica, como alguém que foi enviado pelos céus para unificar o povo mongol. Eles veem Gengis Khan como um grande legislador. Ele conseguiu colocar ordem nas guerras tribais que haviam e deu a eles um senso de um povo, um senso de identidade. Isso é bem interessante, diferente um pouco de como nós o vemos. Outra coisa que me chama muito a atenção é a cultura nômade. O povo mongol, tradicionalmente, é um povo nômade. Isso significa que muitos deles ainda hoje vivem nos desertos, em tendas tradicionais, que eles chamam de gers, e se mudam constantemente 3, 4, 5 vezes ao ano, buscando um melhor pasto para o seu rebanho, já que o clima na Mongólia é extremo. No deserto, você chega a pegar temperaturas até de menos 40, menos 50. 50 graus abaixo de zero. Realmente a sobrevivência desse povo é muito difícil. E o estilo de vida nômade ainda hoje predomina em muitas regiões da Mongólia. Isso, por sinal, tem um aspecto interessante para nós, porque o Antigo Testamento para a cultura mongol é muito próximo. Na realidade, eles compreendem a visão do Antigo Testamento muito melhor do que nós ocidentais, porque eles têm uma vida nômade, como os israelitas, eles vivem em tendas, eles sobrevivem no deserto, eles vivem em comunidades, em tribos, e são extremamente hospitaleiros. Isso é uma parte muito interessante da cultura mongol. Essa hospitalidade chama a atenção, pastor Yuri, que parece um certo despertamento, né, para a vida fora do país. A Mongólia ela está numa região da Ásia entre a Rússia, não é, e a China, não é, países tradicionalmente fechados, não é, de uma cultura, uma tradição comunista muito forte. E agora a Mongólia começa a respirar ares de democracia, né? Democracia que é recente. Isso configura uma oportunidade para a pregação do Evangelho? Sem dúvida. Do ponto de vista da missão, missiológico, a Mongólia está num período de transição, o que facilita esta comunicação de uma mensagem nova, de algo novo para eles. O povo, principalmente a população mais jovem, está aberto para novas ideias. A igreja hoje tem focado em trabalhar, assim como aqui na divisão sul-americana, ali na Mongólia nós procuramos trabalhar e influenciar de maneira especial as novas gerações. Eles estão abertos, eles estão sedentos de descobrir o mundo. Durante muitos anos a Mongólia viveu sob a cortina de ferro do comunismo da antiga União Soviética e eles não tinham acesso a muitas informações. Não é raro você encontrar pessoas que nunca
nunca ouviram falar o nome de Jesus. E essas pessoas, quando você então diz quando eu digo para elas o que eu estou fazendo, que eu moro ali, que eu estou aprendendo a língua e que eu quero compartilhar com eles uma mensagem, eles se interessam em saber, afinal de contas, o que você tem de novo para nos dizer. E essa é a nossa oportunidade, não apenas de pregar com as nossas palavras, mas sobretudo com a nossa vida e com as nossas atitudes. O senhor está na Mongólia há 1 ano com a sua esposa e o seu filho, né, Kawai, que tem 2 anos e meio. 2 anos e meio de idade. Durante esse período, pastor Yuri, o senhor e sua família, que experiências, que situações envolvendo a evangelização mais o impressionaram? Primeiro, isso de você falar de Jesus para alguém e a pessoa de fato olhar para você, como já aconteceu comigo, de falar de Jesus e citar o nome de Jesus, dizendo, eu sou um discípulo de Jesus. E a pessoa olhar para mim, coçar o queixo e dizer, eu acho que eu já ouvi esse nome em algum lugar. Isso é chocante, você saber que milhares de pessoas ainda não ouviram o nome de Jesus. E me chama a atenção porque o meu filho, que não fala a língua mongol ainda, poucas palavras, não fala o português direito, não fala também inglês, é uma mistura das 3 línguas. O meu filho é quem se comunica melhor naquele país. Eu estou estudando a língua há 1 ano, mas ele fala melhor do que eu. Por quê? Porque ele fala uma linguagem que poucos no mundo falam, mas que todos entendem que é a linguagem do amor. Isso tem me impressionado muito. Como o meu filho tem sido usado por Deus na comunicação do Evangelho, não com palavras, mas com a sua própria vida, com atos de carinho, abraçando as pessoas, beijando as pessoas. Para o asiático isso não é comum, mas vindo de uma criança eles recebem e eles querem saber mais. Por que vocês são assim tão carinhosos? E aí nós demonstramos para eles qual é a fonte desse amor. Pastor Yuri, para a gente terminar, explica qual a situação, né, de agora da Igreja Adventista na Mongólia e de que forma, né, a Igreja brasileira pode acompanhar e até contribuir com a evangelização que está sendo feita nesse país. Hoje, com dados de secretaria ali da nossa divisão, a divisão do Pacífico Norte Asiática, nós temos cerca de 2.000 adventistas, mas espalhados por todo o país, mas a maioria esmagadora desses membros são pioneiros em suas famílias. Isso significa que eles não têm nenhum histórico cristão, eles são os primeiros cristãos da sua família. E isso é um grande desafio porque não há uma base sólida, não há um background, como nós falamos, e um dos maiores desafios é justamente preparar uma liderança local que venha se auto-manter, se autogerir, se autopropagar. A igreja local, a igreja mongol, pregando para a sua população. Daí a necessidade ainda de um suporte estrangeiro, de um suporte missionário. O nosso trabalho, o meu trabalho lá, consiste em grande parte em mentorear, em trabalhar, em inspirar, em capacitar essa liderança local. E a igreja aqui na divisão sul-americana pode nos ajudar, sem dúvida alguma, com as suas orações e continuando sendo fiel a Deus através dos seus dízimos e ofertas. Afinal de contas, os missionários no mundo inteiro, não só na Mongólia, são mantidos pela fidelidade que os nossos membros no mundo todo têm para com Deus. Então, se você continua sendo fiel a Deus na sua vida, aqui na sua associação, onde quer que você esteja, na sua união, aqui na divisão, você sem dúvida estará contribuindo também para o avanço do Evangelho na Mongólia e nos confins da terra. Eu conversei com o pastor Yuri Gramacho, um pastor baiano que saiu dos seus 28 graus, né, aqui no estado da Bahia, para a Mongólia com temperaturas de até 40 graus abaixo de zero. Pastor Yuri, muito obrigado por essa entrevista. E para a gente terminar, eu queria que o senhor deixasse uma saudação, mas em mongol, para os nossos internautas e telespectadores. Ok, uma alegria, eu agradeço pelo convite. Eu vou dizer que Deus abençoe todos vocês em mongol, tá bom? Borhan Tanarik Ever Boltogé. Tchau, tchau, pessoal. Prazer.